E aí, aluninha querida, fala, aluninha querida do meu coração, como é que você está? Tá de boa? Tá de boa? Espero que sim. Tatarém, o que que se trouxe para nós? Qual que é a novidade de agora? Na verdade, dá uma olhadinha nessa tela aí, ó. Olha só o que surgiu, vestibular UEPG 2020, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Na verdade, esse vestibular, né, foi adiado aí para os dias 2 e 3 de maio devido à pandemia. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos corrigir todas as questões de matemática, bem passo a passo, discutindo ali opções, alternativas, enfim, né? Vamos dar boa aí para a resolução dessas questões de matemática. Para quem não sabe, né, o vestibular do EPG, né, é de somatória, então as afirmativas, os itens ali, cada um deles está associado a um determinado valor, a gente verifica lá o que é verdadeiro para fazer a somatória desses itens verdadeiros e marcar no gabarito, tá? Então, antes de falar das questões, deixa eu te fazer um convite. Não esquece, né, a hora que você estiver vendo esse vídeo, agora, se quiser pausar e já se inscrever no canal, porque quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você recebe vídeos como este aqui que eu estou fazendo em resolução de uma prova, de um vestibular. Tem questões de vestibulares, de Enem, tem questões de concurso público, raciocínio lógico, matemático, enfim, tem bastante coisa surgindo no canal. Se você está inscrito, você é o primeiro, a primeira a saber. Beleza? Vamos ver questão por questão e vamos discutir aí. Espero que dê boa. Partiu? Bora lá, questão 31. Com relação aos conjuntos numéricos, assinale o que for correto. Na verdade, o que você tem que saber para resolver essa questão aqui? Tem que conhecer múltiplos e divisores. Então, eu vou discutir cada um dos itens, cada uma das afirmativas ali, passo a Nesse item 1 ele passo. está falando Bora assim, ó, lá, se o então? produto 12 vezes x é divisível por 6, então x é divisível por 6. Primeira coisa que eu quero relembrar com você é o que significa, o que eu vou usar a meu favor? Essa informação aqui deve ser divisível por 6. Ser divisível por 6 quer dizer que tem que ser múltiplo de 6. E para ser múltiplo de 6, ele tem que ser múltiplo tanto de 2 quanto de 3. Mas o 12, ele já é múltiplo de 2 e de 3. Então, seja o que for que eu coloque no lugar do x aqui, ó, 12 vezes x vai ser um número múltiplo de 6, ou seja, por consequência, divisível por 6. O que é ser divisível por 6? Eu vou dividir por 6 e o resto vai dar zero, beleza? Então, não necessariamente o x tem que ser divisível por 6. E quando a gente quer provar que é falso, basta um contra-exemplo. Então, por exemplo, se eu colocar assim, ó, supondo que o x seja 3, supondo x igual a 3, certo? Tá me atrapalhando. Então, o que que acontece? 12 vezes x, na verdade, ele vai ficar 12 vezes 3. E 12 vezes 3 é 36. Aí você pega lá o 36 ó, e divide por 6. Isso aqui vai dar 6 e o resto zero. Olha só, o 12 vezes 3 ou 36 é divisível por 6 porque o resto é zero. Porém, eu peguei ali um valor e atribuí a x, ó, e o valor que atribuí a x foi 3. E veja, 3 não é divisível por 6. Porque se você pegar 3 e tentar dividir por 6, vai dar zero, né? Se a gente pensar em números inteiros, vai dar zero. 0 vezes 6 é zero e o resto é 3. Ó. O resto é diferente de zero. Beleza? Então, esse item 1 aqui, essa afirmação aqui é falso, nós não vamos usar no somatório lá na hora de marcar no gabarito. Beleza? Era isso assim. Então, lembrando, se você quer provar que é falso, basta um contra-exemplo. O problema é quando é verdadeiro, né? Será que sempre vai ser verdadeiro? É isso que a gente tem que sempre observar. O item 2, afirmação 2, ele está falando assim, ó, se o número x não é divisível por 5, então o número 3 vezes x pode ser divisível por 5. Primeiro, o que significa ser divisível por 5? Tá? Se o número é divisível por 5, pensa na tabuadinha lá, coisas fáceis, gente. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 3 é 15 e assim por diante. Para ser divisível por 5, o número, né, tem que necessariamente ou terminar em 0, ou terminar em 5, beleza? E aí ele está falando assim, se o número x não é divisível por 5, quer dizer que ele não termina em 0 e não termina em 5, beleza? E se eu multiplicar esse número por 3, pode ser um número divisível por 5? Isso é falso, quer ver por quê? Vamos imaginar assim, ó. Quando é que o 3 vai ser um número? Vamos pensar numa situação, vamos pensar numa contradição aqui. Será que quando é que os 3 vai ser, eu vou pegar o x e vou multiplicar por 3 e vai dar um número que é divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5.
E aí, se a gente pensar em tabuadinha, gente, tá? E assim, a gente consegue, às vezes, resolver essas questões pensando em tabuadinha simples mesmo. Ó, 3 vezes 0 é 0, beleza? Opa, então se x for igual a 0, eu consigo fazer com que 3 vezes 0 seja divisível por 5 e marcar como alternativa correta. Beleza, mas daí o x seria um número divisível por 5, né? 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 3 é 9. Tatarins vai fazer tudo. Não, só para te mostrar mesmo. 3 vezes 4 é 12. 3 vezes 5 é 15. Olha para os algarismos ali que finalizam o número. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9. Eu vou fazer só até o 1400. Não, tá bom, brincadeira. 3 vezes 10. Ó, me empolguei, ficou horrível ali aquele vezes. 3 vezes 10 é 30. Beleza. Vou parar por aqui. Por quê? Porque já vou conseguir te mostrar o que eu queria, tá? Veja que para ser divisível de 5, se sabe já que tem que terminar em 0 ou 5. Beleza? E a única situação que terminou em 0 ou 5 é quando eu multipliquei por 0, quando eu multipliquei por 5, quando eu multipliquei por 10, que termina em 0. Aí, se eu faço 3 vezes 15, vai dar 45, ou seja, termina em 5. Então, necessariamente, para ser um número divisível por 5, para ser um múltiplo de 5, esse valor x aqui tinha que ser um número que termina em 0 ou 5. Né? E como ele está falando que x não é divisível por 5, a gente sabe que não termina em 0 ou 5. Por isso que esse item aqui também é falso. Beleza? Ok. Vamos para o item para afirmação 4. O número 5 elevado à quinta potência dividido por vezes 3 elevado à quarta potência é divisível por 15. Na verdade, gente, se a gente quer saber se é divisível por 15, eu quero saber se ele é múltiplo de 15. É a mesma coisa. E se você pensar bem aqui, ó, nesse item 4, eu quero saber o que está acontecendo com a minha caneta. Acho que ela está fazendo um protesto. Só porque eu estou gravando aqui agora, no domingo, de madrugada. Não, brincadeira, não é. Aqui o item 4. O 15, se a gente decompor e escrever na forma fatorada usando números primos, ele é a mesma coisa que 3 vezes 5. Então, não precisa descobrir quem é esse número aqui, para ver se ele é divisível por 15. Ah, vou dividir por 15 e o resto vai ser 0. Então, eu posso trabalhar com esse número escrito na sua forma fatorada. Tá? Lembrando que 5 elevado à quinta potência vezes 3 elevado à quinta potência é a mesma coisa que se eu fizer 3 elevado à quarta potência vezes 5 elevado à quinta potência. Né? A ordem não importa. E aí, se você observar, ó, vou por assim, ó, observe que se eu pegar o número ali que ele forneceu para a gente, que eu coloquei como 3 elevado à quarta potência vezes o 5 elevado à quinta potência, e eu dividir por 15, que é a mesma coisa que 3 vezes 5, ó, eu consigo simplificar ou trabalhar com produto, com potenciação aqui, ó, produto de potências de mesma base. Veja que tenho bases 3, ó. Então veja o que eu faço. Produto, divisão de potências de mesma base. Mantém a base, subtrai os expoentes. Vai ficar 4 menos 1, 3. A mesma coisa no 5. Divisão de potências de mesma base. Mantém a base, subtrai os expoentes. 5 e 1, que é 4. Então, se eu dividir esse número, seja qual for, 3 elevado à quarta potência vezes 5 elevado à quinta potência por 15, ele vai dar 3 ao cubo vezes 5 elevado à quarta potência. E veja que a divisão foi exata. E se a divisão foi exata, quer dizer que o resto é zero. E se o resto é zero, quer dizer que sim, este número, seja qual for, é divisível por 15 ou é múltiplo de 15. Então, esse item 4 aqui é verdadeiro. Beleza? Último item está falando assim, se o número 3x é par, então o número x é divisível por 2. Então, vamos relembrar algumas coisinhas aqui. O que tem que acontecer para o número ser divisível por 2? Para o número ser divisível por 2, necessariamente ele tem que ser par. E se ele é par, o que tem que acontecer com ele? Ele tem que terminar em 0, terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Beleza. O que acontece daí?
Eu tenho aqui um 3 vezes x. Ele está falando que é par. Vamos relembrar alguma coisa sobre paridade de números, tá? Quando a gente fala de paridade de números. Quando a gente fala de paridade de números, ou o número é par ou o número é ímpar. Beleza? E aí o que acontece? Ou o número é par ou o número é ímpar. Eu tenho um produto entre dois números ali, tá? E aí eu só quero relembrar com você um detalhezinho. Se eu pego lá um número par e multiplico por um número par, o número sempre vai ser par. Beleza. Se eu pego um número par e multiplico por um número ímpar, o número sempre vai ser par. Se eu pego por acaso um número ímpar e multiplico por um número par, o número também vai ser par. A única situação que nós vamos ter em que o número vai ser ímpar é se eu pego um produto entre dois números ímpares. Ímpar com ímpar é ímpar. Então veja o que acontece. Você está falando que 3 vezes x é par, esse x aqui, já que o 3 é... Gente, cuidado, o 3 é ímpar. Beleza? O 3 é ímpar. Então, se eu tenho um número ímpar, eu só poderia ter essas duas últimas situações que eu escrevi aqui para você, quando eu brinquei com paridade. Ou vou fazer ímpar com par, ou ímpar com ímpar. Ele está falando que o número 3 vezes x é par. Então, obrigatoriamente, aquele número x ali tem que ser um número par. E se ele é um número par, ele é divisível por 2. Então, esse item 2 aqui, essa afirmação 2 também é verdadeira. Beleza? Aí lá no seu gabarito, lindo, maravilhoso, você vai fazer o somatório aqui dos itens das afirmações verdadeiras. 8 mais 4, 12. E a gente marcaria no gabarito o 12. Beleza? Então essa aqui era a questão 31, uma questão bem bacana, que trabalhava e abordava ali a ideia de múltiplos e divisores. Ok? Já nessa questão 32, você tinha que ter conhecimento de geometria plana, mais especificamente calcular a área de retângulo, de trapézio e de triângulo. Olha só o que diz a questão. Os pontos A, B, C, D, E, F, G, cada um deles foi fornecido as suas coordenadas, determinam no plano cartesiano 3 polígonos. Considerando que A1 é a área do polígono ABCD, A2 é a área do polígono CDEF e A3 é a área do polígono EFG, assinado o que for correto. Então, assim, a princípio, quando eu olhei essa questão, eu falei assim, geometria analítica, né? Vamos usar determinante, mas independente, né? Geometria plana, geometria espacial, às vezes em função. A ideia é, se você conseguir desenhar, fazer um esboço da situação ali, você consegue, às vezes, enxergar com mais facilidade o que fazer nessa questão. E nessa questão aqui era justamente isso. Se você coloca os pontos ali no nosso sistema cartesiano ortogonal, você enxergar que as formas geométricas eram bem de boa, não precisava nada além da fórmula do retângulo, do trapézio e do triângulo. A gente vai fazer passo a passo cada um dos itens ali, cada uma das afirmações. Bora lá? Eu vou falar assim para você, quando eu vi essa questão, eu falei, dá para usar GA, né? Geometria analítica, usa determinante, mas aqui, gente, ficava fácil até fazer o desenho. E eu sempre falo assim, né? Na geometria analítica, em funções também, sempre quando você consegue desenhar a situação, você consegue enxergar melhor. Então aqui eu trouxe para você dar uma olhadinha. Eu coloquei aqui no nosso sistema cartesiano os pontos, deixa eu ir lá para cima para eu não te atrapalhar. Os pontos, então veja ali que eu tenho os pontos, o ponto A, bem na origem do sistema, coordenadas 0 e 0, o B de coordenadas 0 e 4, C de coordenadas 3 e 4, D de coordenadas 3 e 0, E coordenadas 5 e 0, F coordenadas 5 e 5 e G coordenada 11 e 0. Aí veja que o A1, por exemplo, é a área do polígono ABCD. Estou colocando aqui para você na tela. Beleza? Então aqui seria o nosso A1. Vou pôr aqui para vocês. A1. Como ele fala de área, já vou calcular para você. Isso aqui é um quadrilátero, é um retângulo, né? Então é só fazer lado vezes lado. Veja que eu tenho aqui na base 3, na altura 4, ou base, ou comprimento e largura, enfim, do jeito que você achar melhor. 3 vezes 4. Ou seja, essa área 1 aqui vai ser 12 unidades de área. Como ele não deu unidade de medida, né? Vamos deixar assim. A área 2 é a área do polígono CDEF. Eu coloquei aqui para você. É um trapézio CDEF. Então veja, como é que a gente vai calcular a área desse trapézio? Lembra lá que é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então vamos escrever isso. A base maior vai ser essa distância aqui, do eixo X até a coordenada Y do ponto F, que é 5 unidades. Deixa eu mexer aqui um pouquinho, porque eu acho que eu vou pegar espaço da outra imagem. Então, esta área 2, e eu vou fazer com uma outra cor também, fazer de black.
esta área 2, então vai ser o quê? A base maior, que a gente viu ali que dá 5, mais a base menor, que seria essa distância aqui do eixo x até a coordenada y do ponto C, que é de 4 unidades. Então, a gente soma a medida das duas bases, vezes a sua altura. Veja esse segmento de reta aqui formando um ângulo de 90 graus aqui, né, em relação às bases. Então, a distância de 3 até 5 é de 2 unidades. Então, base maior mais base menor, vezes a altura e divide por 2. Ou seja, a área desse trapézio, a área 2 vai ser 5 mais 4, 9. Vai cancelar esse 2 com esse 2, né? Vai ficar 9 unidades de A. Beleza, nós já temos a área a área do polígono 2. Ok. E aí nós temos a área do polígono 3. A área do polígono 3 é justamente... Deixa eu ver que cor que eu vou pegar. Vou pegar esse cara aqui, ó. Isso. EFG. E EFG é esse triângulo retângulo aqui, ó, né? Veja que nós temos aqui essa projeção de F até o eixo X é uma projeção ortogonal, ou seja, forma 90 graus. Então, para calcular esta área 3, eu vou fazer o quê? Base, que seria a distância deste ponto 5 até a coordenada X do ponto G, de 5 até 11 dá 6 unidades, vezes a altura, que é justamente a distância desse ponto F até o eixo X, e a coordenada Y de F é 5. Então, base vezes altura sobre 2. 6 vezes 5 é 30 e 30 sobre 2 é 15. 15 unidades de área. Pronto! Nós temos as três áreas aí que nós precisávamos para resolver essa questão. Então, que nem eu tinha te falado, às vezes a gente faz o desenho, a gente enxerga as coisas mais facilmente, né? Neste caso aqui facilitou pelas coordenadas que foram fornecidas aí no enunciado, beleza? Vamos anotar essa informação e vamos verificar nos itens ali o que a gente vai marcar como verdadeiro, como falso, e seremos felizes para sempre, beleza? Então, vou deixar anotado ali, ó, área 1, 12, área 2, 9 e área 3, 15, beleza? Vamos lá, então. Deixa eu voltar para cá agora. Na primeira afirmação ali, no item 1, ele está falando assim, área 2 é menor que a área 1. Né? Se você observar bem ali, ó, a área 2 mede 9 e a área 1 mede 12. Opa, 9 é menor que 12, sim, nem coloquei unidade de área, né? Só para a gente facilitar um pouco a nossa vida. Ou seja, esse cara aí é verdadeiro, beleza? A afirmação 2 é que some as três áreas e perguntou se dá 36, né? Se a gente observar ali as três áreas, ó, tenho 12 da área 1, 9 da área 2 e 15 da área 3. Isso aqui sim vai dar 36, também é verdadeiro. Na afirmação 4, está falando que se eu somar a área 1 com a área 2 vai ser maior que a área 3. Vamos verificar isso. Área 1 e área 2, se eu somar vai dar 12 mais 9. E 12 mais 9 é 21. Será que isso aí é maior que a área 3, 15? Sim, também, né? Ou seja, mais uma afirmação verdadeira. E no último, ele está falando que a área 1 e a mais a área 2 é um número múltiplo de 2. Então, se eu pegar lá a área 1, que é 12, mais a área 2, que é 9, vai dar 21. E 21 é um número ímpar, né? Como 21 é um número ímpar, ele não é múltiplo de 2. Para ser múltiplo de 2, necessariamente tem que ser um número par. Então, esse item, essa afirmação 8 aí é falso. Então, lembrando que lá no gabarito você tinha que colocar o somatório, né? Então, você vai pegar ali, ó, 1 mais 2 é 3, mais 4 é 7. Você ia marcar no gabarito 0,7, beleza? Já nessa questão 33, você teria que ter conhecimento ali para trabalhar com a ideia de múltiplos e até de divisores, né? Porque a gente vai usar o famoso MMC, mínimo múltiplo comum. Sim, exatamente. Tá? E aí também vou trazer alguns alertas, alguns detalhes aí que se você conseguisse enxergar, você resolveria mais rapidamente. Olha só o que diz a questão. Os ciclistas André, Beto e Carlos correm numa pista circular e gastam 70 segundos, 42 segundos, 55 segundos, respectivamente, para completar uma volta na pista, sabendo que eles partem do mesmo local e no mesmo instante assinalam o que for correto. Vou fazer cada um dos itens ali separadamente, cada uma das alternativas ali separadamente. A gente vai ver que é bem de boa essa questão. Gabarito. Bora lá? Vamos fazer um por um. Então, o primeiro item, a primeira informação, ele fala assim, ó, após 3 minutos e 30 segundos, o André e o Beto se encontram pela primeira vez no local de largada. Então, veja, ele está perguntando para a gente alguma coisa que vai acontecer depois, no futuro, né? E ele deu o tempo de cada um deles, né? Tanto do André quanto do Beto. André, 70 segundos, ele gasta, e Beto, 42 segundos. Ou seja, quando é que eles vão voltar a se encontrar novamente neste local ali de largada? Ou seja, tu quer encontrar um múltiplo em comum aos dois.
tanto ao 70 quanto ao 42. E o menor deles, ou seja, mínimo múltiplo comum. Então, a gente vai calcular assim, para resolver esse item 1, essa afirmação 1, o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo comum entre os 70 e 42, que é o tempo de cada um deles, respectivamente. Coloca lá aquela barra mágica. Vamos fazer a decomposição simultânea, né? Colocamos tanto o 70 como... Aqui eu não coloco vírgula, não. Tanto o 70 quanto o 42. E aqui nós vamos fazer a divisão por números primos, tá? É claro que nós temos um padrãozinho, né? Você pode começar por qualquer um, mas eu vou começar sempre pelo menor número primo, que é o 2, já que ambos são números pares. Então, ambos são divisíveis por 2, 70 por 2 vai dar 35, 42 por 2 vai dar 21. Nenhum deles mais é número par, ok? Então, nós vamos para o próximo número primo, que é 3. Vamos sim dividir por 3, porque 21 é divisível por 3. 35 não é, eu vou manter aqui o 35, 21 por 3 dá 7, beleza? O 35 ele é múltiplo de 5, próximo primo que a gente vai trabalhar, 35 por 5 é 7, e nesta linha ficou somente o 7 que é primo. Ambos são divisíveis por 7, então, e acabou. Aí você multiplica aqui, ó, 7 vezes 5 é 35, vezes 2 é 70, vezes 3 é 210. 210 o quê? Segundos, né? Veja que nós estamos falando que unidade de medida do tempo é segundos, ok? Só que quando nós temos ali 210 segundos, não esquece que aqui na afirmação, no item, ele falou 3 minutos e 30 segundos. Então, nós temos que fazer uma pequena conversão de unidade de medida. Como a gente sabe que 1 minuto equivale a 60 segundos, aí você pode trabalhar com o corregrande de 3 ou simplesmente pegar esse 210 aqui, ó, e dividir por 60. Você vai ver quantos minutos nós temos dentro do 210 segundos. Você vai dividir, vai dar 3. 3 vezes 60 dá 180. Para tirar, para sobrar aqui, vai sobrar 30. Quer dizer que nós temos 3 minutos e 30 segundos. Sim, esse item 1, essa afirmação 1 aqui, ela é verdadeira. Beleza? Ok, resolvemos esse item 1. Eu queria dar um alerta para você, um spoiler, uma dica. Sempre que eu trabalho com múltiplos, eu tento mostrar assim para os meus aluninhos queridos. Será que vocês não conseguem identificar algum divisor em comum entre os valores que nós temos de referência? Então, por exemplo, se você enxergasse que tanto 70 quanto 42 são múltiplos de 14, 14 já seria um fator em comum, mas é difícil. Mas assim, um cara muito fácil de enxergar seria o 7. Por que o 7? Porque o 7 é muito fácil de enxergar que é 7 vezes 10. E o 7 é muito fácil de enxergar que é 7 vezes 6. Então, 7 vezes 10, 70. 7 vezes 6, 42. Por que eu estou falando isso? Daí, em vez de você trabalhar com o 70 e o 42, para trabalhar com múltiplo comum, nós vamos trabalhar só com o 10 e com o 6. Porque o 7 eu já sei que é um fator em comum. Por isso que eu falei do 14, né? Se a gente chegasse ao 14, seria melhor ainda. Então, eu vou colocar o 10 e o 6 aqui, ó. E vou encontrar o mínimo múltiplo comum entre 10 e 6. Aí você joga lá o 2, ó, vai dar 5 e 3. O 3, porque os 3 só é múltiplo dele mesmo, nesse caso, né? Já que o 1 nem os negativos interessa pra gente. Depois a gente finaliza com o 5. Vai ficar tudo 1 aqui, ó. A técnica é a mesma, né? 5 vezes 3 é 15. Vezes 2 é 30. Beleza. Só que esse 30 aqui é o mínimo múltiplo comum entre 10 e 6. Não esquece que nós indicamos aqui o 7 como um fator em comum, ó. E a gente faz o mesmo 30 vezes 7, o mesmo 210 segundos que nós encontramos ali anteriormente. Então, se você enxerga esse tipo de coisa, eu acho que você resolve mais rapidamente, ok? Mas enfim, o 1 é verdadeiro de qualquer maneira. Fechou? Maravilha, então. Vamos para o item para a afirmação 2. Ele pergunta assim: após 38 minutos e 30 segundos, os 3 ciclistas se encontram pela primeira vez no local de largada. Também, né, um mínimo múltiplo comum entre os 3. Agora a gente vai pegar ali as 3 medidas, ó. Unidades, os 3 tempos, né? Medida 70, 42 e 55. Vamos escrever? Sumiu minha caneta. Tá aqui. 70, 42 e 55.
Beleza. Aí você faz lá, MMC, né? Vamos lá dividir por números primos. 70 é divisível por 2, vai dar 35. 42 por 2 é 21. 55 só repete. Aqui nós temos múltiplo de 3, que é o 21, né? Então 35 não é, só repetimos. 21 por 3 é 7. 55 por 3 não é divisível, só repete. Temos múltiplos de 5, coloca o 5 aqui na brincadeira. 35 por 5 é 7. 7 não é, só repete. 55 por 5 é 11. Beleza. 7 é divisível por 7. E o 11, que não é divisível, só repete. E finalizamos a brincadeira dividindo por 11, chegando tudo em 1 aqui. Acabou. Beleza. Vamos multiplicar esses caras aqui. A gente vai chegar em 2.310 segundos. Beleza, então mesmo procedimento anterior, né? Eu quero descobrir quantos minutos, quantos segundos, então eu vou pegar lá 2.310 e vou dividir por 60, ok? Podia pensar aqui no 231, né, para fazer divisão, ó. O mais próximo é o 180, então joga um 3 aqui, ó, 3 vezes 60 é 180. Tira do 231, vai sobrar 51, baixa o zero. E aí você vai colocar aqui o 8, né, que é o mais próximo, porque 8 vezes 60 é 480, tira do 510, sobra 30. Ou seja, 38 minutos e 30 segundos. Essa afirmação, essa alternativa aí também está correta. Ok? Maravilha, então. Uma coisa assim que você poderia pensar é, se a gente associasse com a questão anterior, veja que se a gente pensar só no 55, vou colocar aqui para você. São dicas, tá, gente? Já resolvemos a questão, mas assim, vai que numa dessas você enxerga isso aqui numa outra situação, você consegue resolver mais rápido. O 55, gente, para escrever na forma fatorada só usando números primos, ele é 5 vezes 11. E se você observar, né, que a gente usou o 70 e o 42 para fazer o cálculo aqui no item 1, se você observasse o que você já tinha feito no item 1, na hora que você decompôs, o 5 você já tinha utilizado, né? O 5 já tinha aparecido aqui na decomposição quando a gente fez a divisão simultânea do 70 com o 42. Ou seja, era só pegar o resultado anterior e multiplicar por 11. E o resultado anterior ali tinha dado 210, né? No item 1. No item 1 tinha dado 210 segundos. Se você multiplica 210 por 11, você ia chegar no mesmo do 2.310. Nossa, Tarim, para mim é difícil enxergar esse tipo de coisa. Tudo bem, faz o método tradicional, mas se você começa a enxergar esses detalhezinhos, a coisa vai mais rápido, ok? Item 1 verdadeiro, item 2 verdadeiros e seguimos ali para o item 4. Partiu? No item 4, ele está perguntando o seguinte para a gente. Após a partida, no momento que os 3 ciclistas se encontram pela primeira vez no local de largada, o André completou 33 voltas. Nós vimos que os 3 ciclistas se encontraram após 2.310 segundos. Eles se encontraram novamente ali na largada, beleza? Então, o que acontece? Após 2.310 segundos, é claro que a quantidade de voltas que o André deu foi diferente do Beto, foi diferente do Carlos, porque cada um deles gastava um tempo diferente para dar uma volta. E ele está perguntando especificamente do André. Então, vamos pensar assim, ó. O André, pelo texto aqui, pelo enunciado, ele gastou 70 segundos para dar uma volta. Ele quer saber quantas voltas, ou seja, eu vou pegar o 2.310 e vou dividir por 70. Ok? Se você faz a divisão bonitinha aqui, você vai chegar em 33. O item 8 ele cobra assim da gente. Após a partida, no momento em que o André e o Carlos se encontraram pela primeira vez no local de largada, Carlos completou 14 voltas. Tá? Então veja, está falando sobre André e Carlos. André demorou 70 segundos para dar uma volta e Carlos 55 segundos. Então, primeiro eu vou ter que descobrir após quanto tempo, né, que esses dois voltarão a se encontrar lá no ponto de partida. Beleza. Vamos fazer o método tradicional primeiro, porque a gente quer calcular o MMC, mínimo múltiplo comum, entre 70 e 55. Ok, joga lá do lado aqui, ó, 70 com 55. 70 é par, divide por 2, vai dar 35. 55 não é divisível, só repete. 35 e 55 ambos são múltiplos de 5, né? Então 35 por 5 dá 7, 55 por 5 dá 11, 7 por 7 dá 1, 11 não é divisível, só repete. E por fim,
11 por 11 que dá 1. Encerramos a brincadeira aqui, multiplica esses valores e nós seremos felizes para sempre, 770 o quê? Segundos. Ele só está falando de quantidade de voltas de Carlos, né? E Carlos, ele demora 55 segundos para cada volta. Beleza. Ou seja, você vai pegar o mesmo 770 e vai dividir por 55. Se você fizer essa divisão bonitinha aqui, sim, vai dar as 14 voltas. Por isso que eu já marquei ali essa afirmação, esse item como verdadeiro. Beleza? Ok? E aquilo que eu tinha comentado com você lá no item 1, na afirmação 1, que eu falei assim, tenta enxergar isso aqui para as outras também, né? Então, olha só, tanto o 70 quanto o 55, eles são múltiplos de 5. O 70, ele é a mesma coisa que 5 vezes 14, e o 55 é a mesma coisa que 5 vezes 11. Ou seja, o 5 já é um fator em comum, né? É um divisor em comum aqui, ó. Beleza? Então eu poderia fazer o MMC só entre o 11 e o 14. E se eu faço o mínimo múltiplo com entre o 11 e o 14, fica mais fácil. Primeiro, por quê? Porque você enxerga que o 11 é um número primo. Se um 11 é um número primo, eu nem preciso fazer isso aqui. Por quê? Porque para ter divisor em comum, só se o 14 fosse múltiplo de 11, ou se qualquer outro número for múltiplo de 11, senão você já vai multiplicar eles. Beleza? E é isso que você ia fazer aqui nessa questão. Fechou? Aí você faz lá 11 vezes 14, isso aqui vai dar 154. 154, 11 vezes 14, isso, fiz cabeça agora, beleza? E aí você não esquece que pega lá o 154 e multiplica por 5, né? Que o 5 é um fator em comum, divisor em comum. E ao multiplicar aí 154 por 5, vai dar 5 vezes 4, 20, joga o 2 lá, 5 vezes 5 é 25, com 2, 27, joga o 2 lá, 5 mais 2, 770, o mesmo valor que nós encontramos anteriormente, ia dividir pelo mesmo 55 para dar o 14. Ok? Maravilha, então. Show de Já na bola. questão 34, você teria que ter conhecimento sobre alguns critérios de divisibilidade. Na verdade, ali é o algoritmo da divisão. Quando eu conversei com alguns alunos meus, teve alguns alunos que comentaram assim, Tatarinha, eu simplesmente coloquei um valor ali no lugar do X, um valor no lugar do Y, e beleza, ok, de boa. Só que eu quero trazer para você uma curiosidade ou um conhecimento que a gente chama de aritmética dos restos. Não sei se você já conhece. Vamos lá, então? Olha só o que diz a questão. Sabendo que x deixa resto 4 quando dividido por 8 e y deixa resto 3 quando dividido por 8, assinala o que for correto. E tem alguns itens, algumas afirmações falando sobre alguns restos também quando dividido por 8. Então ele fala assim, primeiro, x deixa resto 4 quando dividido por 8 e y deixa resto 3 quando dividido por 8. Então, ambos estão sendo divididos por 8. Então, vamos escrever isso. Ó. Então, eu vou dividir x por 8. Beleza, vai ter um certo quociente aqui que eu não sei. Vou fazer assim, o quociente de x. E eu vou ter um resto 4, né? Um resto 4. Beleza. E se eu fizer a mesma coisa com o YSPLO, se eu pegar lá o y e dividir por 8, eu vou ter um certo quociente, vou chamar quociente de y, e eu vou ter um resto 3. Se tiver a tal da prova real, né? A prova real que a gente aprendia lá desde sempre, né? Ou se a gente brincar com Euclides aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o quociente, multiplicar pelo divisor, acrescentar o resto para ter o valor de x. Ou seja, eu vou escrever aqui para você, ó, x é a mesma coisa que 8 vezes o quociente dele, mais o resto 4. A mesma coisa com y. Y é igual a 8 vezes o quociente dele mais o resto 3. Por que eu estou fazendo isso? Tá? Nesse item 1, eu vou mostrar para você o porquê da minha abordagem, mas assim, isso aqui a gente pode utilizar um conhecimento, uma técnica que nós temos que nós chamamos de aritmética dos restos. Eu posso trabalhar só com os restos, as operações que eu tenho aqui nos itens, eu posso usar só com os restos. Tatarinha, eu não poderia jogar um valor ao x que desse certo a condição do enunciado, um valor ao y que desse certo e brincar assim? Poderia, tá? Mas eu quero generalizar um pouquinho mais. Então, por exemplo, quando ele fala assim, ó, x mais 3y, o que acontece? Eu vou pegar aquela referência ali que nós fizemos do x
e vou pegar aquela referência ali que nós fizemos do y e nós vamos trabalhar com essa operação. Então, olha só, o x mais 3y, quem que é x na nossa brincadeira? 8qx mais 4. 8qx mais 4. Beleza, quem que é o y? 8qy mais 3. Isso aqui é 3 vezes y, então mais 3 vezes o 8qy, tem que multiplicar tudo, né? E o 3 vezes 3. Então, o que eu quero que você enxergue aqui, ó? Quando a gente faz uma divisão por 8, ok? O quociente, nós vamos ter um certo quociente, o resto é o que é um valor que ficou além desse divisor 8. Então, assim, perceba que quando eu faço essa tal da prova real, ó, eu tenho aqui uma parcelinha que é múltiplo de 8. Ok? Isso aqui é múltiplo de 8. Múltiplo de 8. E aqui também eu tenho um múltiplo de 8, tá vendo? E não é porque eu multipliquei pelo 3 que ele deixa de ser, porque 3 vezes 8 é 24, continua sendo o quê? Múltiplo de 8. Então, isso aqui não nos interessa mais. O que nos interessa é o quê? Os restos, porque ele está falando ali que deixa resto 6. Então, o resto dessa operação de x mais 3y, no x continua sendo 4 e no y vai ser o quê? 3 vezes aquele resto anterior ali, que vai dar 9. Então, quando a gente fala de resto, ó, eu vou ter o 4 ali da relação do x e o 9 da relação do y, né? Porque 3 vezes 3 é 9, isso aqui vai dar 13. E aí ele fala, deixa resto 6 quando dividido por 8. Então eu continuei com o mesmo divisor 8. Por isso que eu não mexi aqui nessa parte de verde. Só que agora, olha só o que eu quero que você preste atenção. Até por aqui. Atenção. Se eu pegar esses restos que eu somei, que deu 13, e dividir por 8, ó, isso aqui vai dar 1. 1 vezes 8 é 8, tira do 13 e nós temos um novo resto, 5. Então, isso aqui funciona sempre, você pode usar sempre. Ele está falando que o resto é 6. Não, o resto seria quanto? O resto seria 5. Por isso que esse item 1 aqui ele é falso, ok? Maravilha, então. E eu vou usar essa técnica para todas as outras afirmativas. Então, por exemplo, aqui no 2, ele fala assim para a gente. No 2 eu tenho 3 vezes y deixando o resto 1 quando dividido por 8. Então continua sendo 8. Ó. 8 e 8. Por isso que eu vou usar essa ideia aqui. E 3 vezes y, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse y aqui e multiplicar por 3. Então 3 vezes y vai ser o quê? 3 vezes a primeira parcela, 8qy, mais 3 vezes a segunda parcela. Então, de novo, ó, e essa primeira parcela continua sendo múltiplo de 8. E múltiplo de 8 deixa resto 0. Então, isso aqui não importa para a gente. Múltiplo de 8 não importa, porque nós estamos falando de resto nessa questão, ok? E aí eu vou pegar só o 3 vezes 3, que é o resto. E 3 vezes 3 é 9. Minha caneta, cadê minha caneta? Procura-se uma caneta. Quem achar minha caneta aí, por favor, me avise. Voltou aqui para minha tela, pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Aí eu pego aqui, ó, o 3 vezes 3, que é o novo resto, ou seja, o resto é 9. E aí eu vou pegar o 9 e vou dividir por 8, já que ele está falando que é para dividir por 8. Divide 9 por 8, vai dar 1. 1 vezes 8 é 8, e 9 menos 8 é 1. Olha o novo resto aqui, ó. Ok? E deu boa agora, porque ele está falando que deixa resto 1, ou seja, esse item 2 aqui, essa afirmação 2 é verdadeira. Beleza? Vou fazer mais uma então. O 4, mesma ideia, ó. Usa essa ideia sempre. Ó. Eu tenho x menos y, deixa resto 7. Então, vou pegar o x e subtrair com o y. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, x menos y. Então, você já está percebendo que eu tenho que fazer o quê? Pegar só os restos. Então, eu vou trabalhar sempre só com os restos. Ó. Não vou fazer mais que nem eu estava fazendo nas outras afirmações, não. Tá? Então, eu vou pegar lá o resto do x, que é o 4, e o resto do y, que é o 3. Ou seja, o resto vai ser 4 menos 3, 1. E ele quer saber o que ele deixa de resto se dividir por 8. Tá? Tatarém, como assim? Calma. Eu vou pegar aqui, ó. Atenção novamente. Eu vou pegar esse 1 e vou tentar dividir por 8. Como a gente está falando só de números inteiros, né? 1 por 8 dá 0. 0 vezes 8 é 0. Tira do 1. Opa, o resto é quanto? O resto é 1. Então, o que deixa resto? 7. Não, não é 7. O resto é 1.
Beleza? Então, esse item 4, essa afirmação 4 aqui também é falso. E aí você segue o padrão. Nossa, Tatane, nunca mais vou esquecer disso. Exatamente, nunca mais esqueça disso. Só que nós estamos trabalhando com quem? Com o resto. Beleza? Agora eu vou fazer x mais y. Quem que eu vou pegar? Só o resto. Ó. É só o resto que me importa. Então, quando eu faço lá x mais y, eu vou pegar o 4 mais 3, que deu 7. Então, assim, o novo resto, a nova operação que eu vou fazer é com o 7. Aí eu vou fazer o quê? Eu quero saber qual é o resto que vai dar se eu dividir por 8. Então, eu vou pegar esse 7 aqui e vou dividir por 8. 7 por 8 não vai dar divisão, né? A gente está falando de número inteiro, vai dar 0. 0 vezes 8 é 0. 7 menos 0 é 7. Esse vai ser o novo resto. Beleza? E é claro que você percebeu que se a gente pegar o novo divisor ali e for menor, o novo dividendo e for menor que o divisor, ele já é o próprio resto, né? Então que o resto é 7? Sim, né? Verdadeiro. Então temos como verdadeiro os itens, as afirmativas 2 e 8. 2 mais 8 é 10. Beleza? Ok? Maravilha, então. E a última questão de matemática da nossa provinha desse vestibular do EPG era uma questão que dava um pouquinho de trabalho, porque tinha que saber sobre PG, tinha que saber sobre log lindo e tinha que saber sobre funções, ok? Uma questão bem completinha, mas assim, também vou fazer bem passo a passo, cada um dos itens, cada uma das afirmativas para te ajudar, beleza? Olha só o que diz a questão, essa questão 35. Seja A1, A2, A3 uma progressão geométrica de 7 termos com A1 igual a 3 e a razão igual a 1 terço, ponto. Considerando que S é igual a log de A1 na base 3 mais log de A2 na base 3 e assim por diante, até chegar no log de A7 na base 3 e que M é o oposto da razão entre S sobre 7, S e 7, e N é o inverso de A4, ou seja, A4 elevado a menos 1, assinale o que for correto. Então, eu vou fazer passo a passo para você, porque no item 1, na afirmação 1, ele me traz uma função polinomial do primeiro grau. No item 2, na afirmação 2, ele traz uma função modular. No item 4, na afirmação 4, uma função polinomial do segundo grau, uma função quadrática. E no item 8, ele quer saber alguma coisinha ali sobre número primo. Ok? Acompanha comigo então a resolução do enunciado, ou seja, tem que descobrir quem é M e quem é N. Tá? Para descobrir quem é M e quem é N, ó, o M ele fala que é menos S sobre 7 e o N é A4 elevado a menos 1. Ou seja, eu vou ter que trabalhar com essa soma aqui ó, de logs. E eu vou fazer um hashtag aqui, né? Log lindo, gente, log lindo. Quem acha o log lindo apavora nos vestibulares. Então escreve aí, hashtag loglindo. Então primeiro vamos aqui passo a passo falar dessa progressão geométrica. Então a gente chamou de A1, A2, A3 e assim por diante, uma progressão geométrica. O que é uma progressão geométrica? É uma sequência numérica em que a razão entre um termo e o seu termo posterior sempre é a mesma. Ou seja, ele deu aqui o primeiro termo e deu a razão. Eu vou começar a fazer aqui passo a passo para você entender bem, mas daqui a pouco a gente já vai estabelecer um padrão aqui, beleza? Então, se eu tenho lá o primeiro termo, A1 igual a 3 e a razão 1 terço, veja que o segundo termo dessa PG vai ser o quê? O primeiro termo multiplicado pela razão. Ok. O primeiro termo é 3. A razão é 1 terço. E 3 divididos por 3 é igual a 1. Ok. Aí você vai fazer o A3, o terceiro termo. O terceiro termo vai ser o segundo termo vezes a razão. Então, eu sempre pego o termo anterior e multiplico pela razão. Ou seja, 1 vezes 1 terço, que vai dar 1 terço. Vou fazer mais um, o A4. O A4 eu vou pegar o termo anterior, o A3, multiplicar pela razão. O termo anterior é 1 terço. Ao multiplicar pela razão, que também é 1 terço, isso aqui vai dar 1 nono. Qual é o padrão que eu quero que você enxergue aqui para a gente não precisar fazer todos? Claro, se fizesse todos, já está chegando ali no... Eu preciso chegar no sétimo termo, né? Que é o que fala aqui dessa somatória S. Mas eu queria que você enxergasse que o primeiro termo, A1, ele tem um 3 com certo expoente 1. O A2 é 1, e 1 é a mesma coisa que 3 elevado a 0. O A3 é 1 terço, que é a mesma coisa que 3 elevado a menos 1. O A4 é 1 nono, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado. E escrever dessa forma vai ser mais útil para a gente trabalhar com essa somatória, esse somatório S aqui, beleza? Então, se a gente fosse falar dessa PG aqui, ó, o que eu quero que você enxergue agora? A nossa PG é uma sequência numérica em que os termos são 3, eu vou pôr aqui, ó, 3 elevado a 1, 3 elevado a 0,
3 elevado a menos 1, 3 elevado a menos 2. Ou seja, qual seria o padrão? O próximo, 3 elevado a menos 3. O próximo, 3 elevado a menos 4. Eu quero 7 termos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mais 1. 3 elevado a menos 5. Aqui estão os 7 termos dessa APG. Parei no 7, porque na somatória aqui ele para no 7 também. E por que eu deixei na base 3? Porque veja que a base do log aqui é tudo 3. Ó. Eu vou trabalhar com uma consequência da definição bem de boa, porque quando eu for substituir ele, então meu S vai ser o quê? Log de A1 na base 3. Então é um log de 3 elevado a 1 na base 3. Aí eu vou fazer um log de A2 na base 3. E o meu A2, é o segundo termo, é 3 elevado a 0 na base 3. E assim por diante. Então, o meu log de A3 agora vai ser log de 3 elevado a menos 1 na base 3. O próximo, o quarto termo, então, vai ser um log de 3 elevado a menos 2 na base 3. O quinto termo, um log de 3 elevado a menos 3 também na base 3. Deixa eu sair daqui para não te atrapalhar. Um sexto termo, um log de 3 elevado a menos 4 na base 3. E o último termo, o A7, vai ser um log de 3 elevado a menos 5 na base 3. Claro que você pode trabalhar com a propriedadezinha lá de potenciação, mas eu queria que você enxergasse que quando eu tenho logaritmando igual a base em todas as parcelas. Quando isso acontece, por consequência da definição, o resultado vai ser o que está no expoente. Ó. Então, o resultado da primeira parcela é 1, da segunda parcela é 0, da terceira parcela é menos 1, da quarta parcela é menos 2, da quinta parcela é menos 3, da sexta parcela é menos 4, da sétima parcela é menos 5. Então, na verdade, o que nós vamos fazer aqui nessa questão? O somatório desses expoentes, que a gente está trabalhando com logaritmo, né? Claro. Então, isso aqui vai ser 1 mais 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E se você fizer esse somatório aqui, você vai descobrir que o nosso S vai dar menos 14. A gente acabou de descobrir ó, que esse S aqui é menos 14. E se esse S aqui é, deixa eu fazer um passo antes aqui, se esse S aqui é menos 14, ao substituir aqui no lugar do S, ó, menos 14, vai ficar, o valor de M ali vai ficar menos 14 do S sobre 7. E menos com menos é mais, 14 por 7 é 2, por isso que meu M dá 2. E o meu quarto termo da PG, deu 1 nono. Como eu tenho expoente menos 1 aqui, ó, eu vou ter que inverter essa base, então ele vai ficar 1 nono elevado a menos 1. Se eu inverto a base, troca o sinal do expoente, então ele fica 9 elevado a 1, que é 9. Então eu sei o valor de M e de N, e aí eu vou matar a questão, a parte mais difícil, eu acho que já foi, mas essa questão aqui era bem trabalhosa mesmo, ok? Então meu M igual a 2, meu N igual a 9, maravilha então. Agora vamos atacar as afirmações. Vamos atacar as afirmações e seremos felizes para sempre. Primeiro, a função h é igual a mx mais n é decrescente. Então vamos relembrar alguma coisinha. Isso aqui é uma função polinomial do primeiro grau. Veja que nós temos o x aqui, ó, como a nossa referência, ok? O h está em função de x, ok? Vai variar então aqui o valor de m, aliás, vai variar o valor de x, e aí nós vamos ter com o produto de m um determinado valor, e nós temos um valor fixo aqui, n. Para verificar se é crescente ou decrescente, eu olho nessa parte que está variando, eu olho para o m. O que vai acontecer? Se meu m for maior que zero, essa função ela é crescente. Se meu m é menor que zero, a minha função ela é decrescente, ok? E nesse caso, se eu fizer a substituição pelos valores que nós encontramos de m e n, minha função h vai ser m, que é 2x, mais n, que é 9. Veja que o 2 aqui, ó, ele é maior que zero. Se ele é maior que zero, quer dizer que a nossa função ela é crescente. Neste caso aqui, estava sendo classificada como decrescente. Então, esse item 1, essa afirmação aqui é falsa. Beleza? Maravilha, então. Na 2, ele está falando assim, ó, a função, esse aqui é um módulo, né, uma função modular x menos n é crescente para x maior que 9. Aqui a gente podia pensar algumas coisas. Primeiro,
quem é minha função fx. Opa, é só jogar lá no lugar do n o valor que nós encontramos aqui, 9. E o que nós temos que lembrar? Quando nós temos uma função modular, o que a gente joga aqui para dentro do módulo, o resultado sempre vai ser maior ou igual a zero. Beleza? Então, por exemplo, aqui nós poderíamos atribuir valores. Quando ele fala assim, x maior que 9. Vamos pensar em valores. Ó. Se o x for 10, o que vai acontecer na minha função? No lugar do x eu coloco 10, então eu vou calcular um f de 10. Eu vou ter módulo de 10 menos 9, que é igual a 1. Módulo de 1 é 1. Aí eu vou pegar um x igual a 11, sei lá. Aí eu vou calcular um f de 11, verificar qual é a sua imagem. No lugar do x eu coloco 11, 11 menos 9, que é igual a 2. Módulo de 2 é 2. E se você fizer assim por diante, você vai perceber que esses valores estão sempre aumentando. Ó. F de 12, módulo vai ficar 12 menos 9, que é igual a 3. Módulo de 3 é 3. E assim por diante. Ó. Então, à medida que nós aumentamos o valor de x, veja que o resultado também aumenta. F de x também aumenta, ou seja, a sua imagem também aumenta. Quando isso acontece, a função sim, ela é crescente. Ou seja, esse item 2 aqui é verdadeiro. Beleza. Uma outra opção que você teria aqui é fazer o esboço do gráfico dessa situação. O que acontece? Quando eu tenho uma função modular, lembra que o gráfico é aquele Vzinho e o biquinho do Vzinho está exatamente na origem no zero? Esse menos 9 dentro do módulo, ele está falando que tem um deslocamento de 9 unidades para a direita. Então você poderia fazer o gráfico, e esse aqui seria o gráfico. Tá vendo? Então ele parte da função modular, ó, f de x é igual a módulo de x, que seria isso aqui que eu estou rascunhando para você. Ó. E aí ele desloca 9 unidades para a direita. Então veja que a partir do 9, sim, ó, é essa parte do gráfico aqui. Ó. Quando x é maior que 9, quando x é maior que 9, o gráfico está aqui. Ó. É essa parte do gráfico aqui. Olha como é crescente. Ó. Sempre olha da esquerda para a direita. Essa função aqui, ela é crescente quando x é maior do que 9. Ok? Maravilha, então. Se a gente quisesse até explorar um pouquinho mais, né? Veja que quando x é menor que 9, a função é decrescente. Chegou no 9, x igual a 9, ela está numa parte em que há uma mudança de comportamento do gráfico, então aqui a gente pode dizer que ela tanto pertence à parte decrescente quanto à crescente, mas enfim, o que importava aqui é você enxergar que x maior que 9, sim, a função ela é crescente. Beleza? Maravilha, então. Afirmação 4, item 4, fala de uma parábola, função quadrática, função polinomial do segundo grau, tem que substituir o valor de m aqui. Então veja que nessa função aqui ele chamou de função g. G de x é igual a m, que é 2x ao quadrado mais x. Beleza. E ele fala de vértice. Né? E uma coisa que a gente tem que amar de paixão quando nós temos questões de parábola, de função polinomial do segundo grau, é o vértice, porque é o que os caras gostam de cobrar bastante da gente aí. Tá? E aqui, na verdade, eu tenho as coordenadas do vértice, né? O x do vértice e o y do vértice. Como é que a gente calcula mesmo? X do vértice é menos b sobre 2a. E y do vértice, para quem gosta de fórmula, menos delta sobre 4a. Por que eu falei para quem gosta de fórmula? Porque às vezes é mais fácil substituir o valor de x e descobrir o y, né? O y é sempre a função aqui, ó. G está em função de x, o y está em função de x, né? Então, por exemplo, nessa função g de x, lembrando lá dos coeficientes, o coeficiente a é sempre quem está multiplicando o x ao quadrado, que no caso aqui é 2. O coeficiente b é sempre quem está multiplicando o x, que no caso aqui é 1, que está oculto. E o c, termo independente, já que não está aparecendo, é 0. E aí você substitui aqui, ó, na formulazinha, x do vértice é menos b sobre 2 vezes o a, que é 2. Ou seja, o x do vértice é a mesma coisa que menos 1 sobre 4. Beleza, então a parte do x do vértice está ok. A questão é o y do vértice. Por que eu falei assim para você que gosta de formulazinha? Nem precisa da fórmula, tá? Tá tudo bem, eu gosto de fórmula, eu vou usar a fórmula, tá tudo bem. Mas se você pega o x do vértice e substitui aqui, ó, na função, você vai descobrir o y no vértice. Então, eu vou pôr aqui, ó, logo, se eu pego lá na função g de x, em vez de x eu coloco aqui o menos 1/4, vou mudar de cor aqui, ó, menos 1/4, ou seja, você vai cuidar, no lugar do x você vai colocar menos 1/4, nós vamos sim fazer essa substituição e nós seremos felizes para sempre. Então aqui vai ficar 2 vezes o x, que é menos 1/4, já escrevo, mais o outro x.
Então vamos lá, x vezes menos 1/4, ou 2 vezes menos 1/4 ao quadrado, mais o x, opa, não sei porque eu vou mudar a cor, vou usar a mesma, que é o menos 1/4. Beleza? Ok. Aí eu tenho g de menos 1/4, ou seja, quando x é igual a meu 1/4, vou encontrar o valor de y. Aqui, ó, menos 1/4 ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado é 16. 2 vezes 1 16avos, mais com menos, menos 1/4. E aí eu vou jogar aqui o resultado para você. Ó. Se precisar, faça o MMC bonitinho. Dividir 2 por 2 dá 1. 1 por 16 por 2 dá 8. Eu tenho 1/8 menos 1/4. 1/8 menos 1/4 é a mesma coisa que menos 1/8. Se precisar, faça o MMC aqui com calma. Beleza? Ou seja, y do vértice também bateu. Tá? Se você prefere substituir na fórmula, faça lá, seja feliz para sempre, sem problema nenhum. Mas eu acho mais fácil. Pegou o valor de x, descobriu o valor de x, joga na função, o seu correspondente vai ser o y. No caso, como a gente está falando de x do vértice, correspondente ao y do vértice. Beleza? Mais uma afirmação, um item verdadeiro. E por último, agora uma parte mais de boa aqui, né? Mais de boa. Ele falou que m mais n é um número primo. Como m é igual a 2 e o n é igual a 9, se a gente somar esses dois valores vai dar 11, e 11 sim é um número primo, mais um item verdadeiro. A gente vai fazer a somatória dessas afirmações que estão verdadeiras. 2 com 4 é 6, com 8 é 14. Ok? Deu um pouquinho de trabalho, mas também fiz bem passo a passo ali para a gente relembrar. E o importante é que você tenha entendido isso aí e saiba lidar com uma situação parecida numa próxima. Era isso então. Beleza? Espero ter ajudado de alguma forma. Saiba que sempre que eu precisar estou à disposição. Desejo sempre o seu melhor. Desejo sim que você realize os seus sonhos e conquiste, sempre conquiste, beleza? Não esquece de curtir esse vídeo, faça algum comentário, diga lá se ajudou, se não ajudou, enfim, deixa o Tatarinho feliz, né? Escreve, comunique-se, fale comigo. Tchau, até a próxima.